Eu vou começar contigo, até porque esse gráfico que você publicou na sua rede social LinkedIn, você faz uma análise muito clara, ou seja, embora a dívida PIB do Brasil esteja avançando, ou seja, ficando muito alta, a qualidade da dívida brasileira é muito ruim perto de países que têm uma dívida PIB muito maior, mas uma condição de credibilidade e pagamento da sua dívida melhor. Mesmo assim, é sempre aquela comparação que eu chamo de conveniência política. O Brasil só tem 80%, ou 76%, ou 75%. O Japão tem mais de 200%. Os Estados Unidos, muito mais alto também. Ou seja, a conveniência política molda a interpretação. Só que o fato é que a dívida brasileira tem um problema muito sério. Ela é curta e cara, enquanto a dívida de países desenvolvidos é longa e barata. O nome disso é credibilidade num caso, falta de credibilidade no outro. Como é que você tem visto esse momento do Brasil com informações que às vezes são distorcidas? Isso não só atrapalha a análise econômica, atrapalha a tomada de decisões internas e de investidores externos que o Brasil não pode abrir mão. Boa noite, Alberto. Obrigado pelo convite. Eu acredito que realmente o primeiro ponto a respeito da questão fiscal brasileira, nós não podemos ignorar o fato de que o pior da situação fiscal brasileira é a trajetória. A dívida pública brasileira, ela hoje se aproxima de 80% do PIB. O relatório do Tesouro Nacional diz que essa dívida continuará subindo pelo menos até 2028, na melhor das hipóteses, chegando ali em torno de 84% do PIB. E aí, bem no que você comentava, algumas pessoas têm dito, bem, mas se a gente olha com o Japão é mais de 200% do PIB a sua dívida, ou a dívida americana é mais de 100% do PIB, países da Europa também em torno disso. Por que a situação do Brasil é diferente? Por que a gente se preocupa tanto com a dívida brasileira? Bom, o primeiro ponto é que a dívida brasileira, como você disse antes, ela tem um custo de carregamento de 15% ao ano, que é a taxa Selic. Então, embora uma dívida de 80% seja claramente muito menor do que uma japonesa, o custo anual de pagamento dessa dívida para o Brasil, os pagamentos anuais desse carregamento são muito maiores para o Brasil do que para o Japão, do que para os Estados Unidos e outros países. E aí você diz muito bem. Existem dois problemas. Um, o histórico do Brasil a esse respeito, um país que tivemos casos, por exemplo, no começo dos anos 90, de calote da dívida. Então, existe um histórico complexo sobre pagamento de dívida pública. Isso foi superado de maneira que hoje existe muito mais credibilidade nesse pagamento, mas ao mesmo tempo com um déficit primário, quer dizer, o déficit de pagamento mensal das despesas correntes, pessoal, despesas administrativas, que faz com que o governo precise recorrentemente ir ao mercado buscando cada vez mais dinheiro e cada vez mais empréstimos. Mesmo quando a gente olha não o pagamento do juro da dívida, mas simplesmente o pagamento das despesas correntes, o Estado brasileiro já não consegue, mesmo com arrecadação recorde, ele não consegue mais pagar essas despesas e precisa lançar dívida ao mercado. Isso é um problema sério administrativo, ou seja, o governo passa uma imagem ruim para o investidor, ou o comprador de títulos da dívida brasileira. Quer dizer, se ele não consegue economizar, ele começa a reduzir as chances de pagar. Ele não está fazendo economia alguma para pagar a quem já emprestou, é isso? É isso, Eu acho que uma maneira da gente entender essa diferença, o que é um déficit primário e um déficit nominal, que eu acho que explica bem essa questão da credibilidade. Imagina uma pessoa na sua casa, ela tem seu salário do mês e ela tem seus pagamentos correntes. Pagamento da conta de luz, telefone, água, o aluguel. Esses são os pagamentos correntes dela. Além disso, essa pessoa tem uma dívida. Por exemplo, ela tem um financiamento do carro. Essa dívida lá, ela tem que pagar todos os meses aquele financiamento. Bom, o que a gente chama de resultado primário seria como se lá na casa da pessoa ela recebe o salário dela, ela olha os pagamentos recorrentes, água, luz, telefone, o que sobra ali ela precisa pagar o pagamento desse financiamento do automóvel, que seria lá o déficit nominal dela ou a despesa nominal. O caso do Brasil hoje não é que o governo brasileiro não consegue pagar o financiamento do automóvel, é que ele já não tem dinheiro para pagar a conta de luz.
Sim. Então ele precisa pegar dinheiro emprestado, né? Uma pessoa que pega dinheiro emprestado não só para financiar o automóvel, mas para pagar a conta de água e de luz. Isso gera, obviamente, para aqueles que emprestam dinheiro, uma preocupação muito grande sobre a credibilidade, a sustentabilidade dessa situação. E a partir daí é cobrado juros mais altos, um prazo mais curto. Isso gera claramente uma pressão muito grande por um ajuste fiscal, que é o que todos os economistas têm pedido para o governo brasileiro, né?